Olá pessoal, eu sou a Érica, sou secretária de formação do Sindicato dos Bancários de São Paulo e sou diretora-geral da Faculdade 28 de Agosto. Gostaria aqui de saudar o Juca e o professor Pedro Serrano e queria que ele fizesse um breve comentário sobre essa questão das armas. Armar os civis no governo de Jair Bolsonaro. Esse episódio ocorrido no último domingo com o Roberto Jefferson, ele é emblemático, né? Como é que você tem uma pessoa em prisão domiciliar que tem acesso a granadas, a fuzis? E também queria que o professor comentasse sobre o recorte das mulheres, sobretudo as mulheres evangélicas, que tem pesquisas que apontam que esse grupo de pessoas não quer armas próximas à sua família e a seus filhos. Será que para o Jair Bolsonaro não é importante, não é relevante o voto e a opinião desse grupo de pessoas que a gente sabe que tem uma certa simpatia por ele e pelo governo dele, inclusive em se tratando dessa coisa da pauta de costumes? Fica aí minha pergunta e um abraço a todos vocês. Eu só quero acrescentar a pergunta dela, doutor Pedro, a fala do Papa, que nesta semana pediu a Nossa Senhora de Aparecida que nos livre do ódio, que livre o Brasil do ódio. Mais explícito impossível, né? Mais explícito impossível, né? Esse momento que nós estamos passando, Juca, ele é caracterizado por um fenômeno muito interessante. O pós-guerra foi o florescimento do humanismo. Uma tentativa que o direito, a política fizeram de tentar, primeiro, entender o que foi o nazifascismo e de evitar a sua volta, o retorno, né, àquela situação de barbárie. E aí surgem as constituições rígidas do pós-guerra e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são formas humanistas de você tratar a vida social e política. Pois o humanismo hoje ele é colocado como um fenômeno de esquerda. Isso. Não que haja nenhum problema a pessoa ser de esquerda, ao contrário, é uma ideologia que disputa a civilização, necessária para ver democracia, etc. O problema está em você reduzir o humanismo, que deveria ser o solo comum, sobre o qual direitas e esquerdas disputam a civilização, e acabar reduzindo ele como se fosse uma ideologia de esquerda. Isso começou no neoliberalismo, a gente tem que falar, né? Não foi no fascismo contemporâneo que isso começou. Foi no neoliberalismo, aquela ideia de que direitos sociais é socialismo, de que serviço público gratuito de saúde e de educação é socialismo, quando na realidade são formulações humanistas, né? Quer dizer, de que o ser humano tem direitos mínimos pelo simples fato de ser um ser humano, né? Isso tudo gerou essas distorções que nós temos hoje. Uma delas é durante o governo Bolsonaro, uma distorção na lei de armamento no Brasil. A legislação armamentista no Brasil ela não era uma má legislação, né? Ela permitia efetivamente a posse de armas de fogo em casa, não permitia o porte de arma por civis, o que é correto, né? E reduzia muito a possibilidade do sujeito possuir armas de fogo. Era muito reduzida em relação a hoje. O Bolsonaro vai e distorce totalmente. Por exemplo, os atiradores esportivos é um esporte, né? O sujeito tem que ir lá praticar o seu esporte. Existe necessidade em lugares do interior do Brasil de se praticar caça como forma de defesa da lavoura. São lugares em que a caça é permitida, né? Então é óbvio que o sujeito tem que ter uma arma para poder realizar a caça. Então havia a figura do CAC naquele período, anterior a Bolsonaro, como algo que permitia essas coisas, né? O Bolsonaro desvia o sentido do CAC e passa a permitir que o CAC implique na posse de 60 armas de fogo, que permite a posse de fuzis AR-15 e AR-10 por possuidores de CAC. Aonde que no esporte se usa fuzil? Aonde que na caça se usa AR-15? AR-15 e AR-10 são armas de guerra, né? E essa distorção foi levando a surgir um grande acúmulo de armas por cidadãos privados, né? Isso oferece, primeiro, risco às mulheres. O feminicídio é uma realidade no Brasil, né?
e quem mata a mulher é o marido ou pessoa próxima, né? Então, o primeiro grande risco é as mulheres, que são as grandes vítimas de violência no nosso ambiente social. E o segundo, reações como essa do Jefferson, né? O Jefferson possuía armas próprias de um CAC, que ele devia ter. Parece que ele tinha um antigo CAC em Brasília, foi aí que ele comprou as armas, né? Ou seja, ele tinha fuzil porque ele tinha um CAC, né? O crime organizado está adquirindo CACs para poder comprar armas legalmente, né? Ou seja, isso é a barbárie. É absolutamente insano. As pessoas, não é um problema de ser de esquerda ou de direita, é um problema de ter o mínimo de razoabilidade, de sanidade mental, de entender que uma arma de fogo é um tipo de instrumento humano que serve para ferir o outro, não tem outra função que não essa, né? Às vezes para praticar esporte também, mas aí é raro. Normalmente ela é usada para ferir os outros. Então ela tem que ser um instrumento controlado pelo Estado, porque ela não tem outro destino no seu uso que não ferir ou matar o outro. Então é um instrumento que tem que ter controle. Se automóvel tem controle do Estado, porque o automóvel ao dirigir pode ferir, quanto mais a arma, né? E tem que ter um controle estrito. E a polícia militar quem recomenda no manual da polícia militar que civis não possuam ou portem armas de fogo. Por que isso? Porque, primeiro, isso é uma forma de proteger a polícia. Quem que levou os tiros e as granadas do Jefferson? Foi a polícia. Civis possuírem armas desse tanto que Bolsonaro está permitindo, põe em risco a vida e a saúde de policiais, a integridade física. Então não é só para proteger a população, é para proteger a própria polícia. Tanto que a Polícia Militar de São Paulo, insisto, recomenda que civis não portem ou usem arma de fogo. Por fim, para quem acha que existe alguma chance do sujeito portando uma arma de fogo reagir a alguma violência de forma eficaz, é um absurdo isso. Isso não existe. Isso é muito raro. Há um livro de um instrutor de tiro norte-americano, agora me foge o nome dele, mas que é um tenente-coronel das Forças Armadas Americanas e que defende o uso de armas, o porte de armas, etc. Mas ele é um jeito mais honesto, eu diria assim. No livro dele, On Combat, né? Eu devo até ter aqui no celular o nome dele. Ele apresenta claramente as pesquisas do governo norte-americano. A reação armada a 3 metros de distância, quando realizada por profissionais, primeiro treinados, segundo com ampla experiência de combate, portanto, profissionais que já passaram várias vezes por aquele tipo de situação, o índice de acerto de um tiro é de 17%. 83% a 2, 3 metros de distância, o policial treinado experiente ou o militar treinado experiente erra tiro. Então, assim, por quê? Por causa da emoção do momento. Não há possibilidade de haver uma reação armada eficaz. A arma, portar arma, só serve para você ser morto pelo bandido que captura a tua arma e te dá um tiro na cabeça porque você estava armado. Só serve para isso. Não tem outra função. Então, realmente, é uma das grandes... É Dave Grossman o nome dele. Dave Grossman. É uma das grandes insanidades desse governo, é ter, dessa forma absolutamente desarrazoada, permitido a posse desse tipo de armamento por civis. O caso de Jefferson é o maior exemplo, né? Ele enfiou 50 tiros de fuzil AR-15 naquela viatura. Atirou nos policiais com um tipo de arma que mata.